Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Descomplicando a Prospecção de Clientes na Advocacia. Marielle, bom dia. Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Vamos lá para mais um episódio hoje para a gente falar de coisa prática, caso real. Legal, estamos aqui ao vivo no YouTube e no LinkedIn, então onde você preferir assistir essa nossa conversa, uma grande conversa, né, sobre marketing jurídico, e a gente nessa série está falando mais sobre prospecção. Então, retomando, né, a nossa conversa, a gente já falou muito sobre ações de marketing, sobre planejamento, e a gente está focando nesse finalzinho de primeiro semestre de 2024 na prospecção. Relembrando também a nossa jornada aqui no Descomplicando a Prospecção. A gente já falou sobre quem é o seu perfil de cliente ideal, como encontrar o seu cliente ideal. Eu acho que esse é o começo de toda a jornada. Antes, na verdade, de encontrar o cliente ideal, o começo da jornada é você entender o seu objetivo com marketing. Então, o que você quer com aquilo? O que você quer? Você quer mais exibição? Você quer prospectar? Você quer você quer mais clientes? Todo mundo, né? Então, a gente, uma vez definido o objetivo, você tem que entender para quem que você quer vender, para quem que você quer prospectar e de que forma você quer prospectar, como é que você vai se apresentar. E também, importante aonde você vai prospectar, quais são os canais principais que você vai poder encontrar o seu potencial cliente e dali realizar algumas ações. No vídeo de hoje, a gente vai juntar um pouco de tudo. A gente vai entender um pouco de quem é a persona, para quem que ele está falando, de que forma, qual foi o canal que ele usou para fazer a prospecção, e qual foi a comunicação, de que forma ele fez essa prospecção, como é que ele se apresentou para o potencial cliente. E isso trouxe resultado. Perfeito, Mari? Isso aí, vamos ver o caminho completo hoje, né? Exato. Do início ao fim. E como vocês já devem ter visto no título, o canal que ele usou foi o site. Então, nós vamos começar hoje falando sobre o site. Primeira coisa, é importante, eu acho que a maioria dos escritórios, pelo menos, é muito raro, ainda mais escritório que atende empresa, enfim, escritórios mais focados no B2B, não terem site. Sei que a maioria avassaladora já tem um site, quem não tem, de repente, é porque está começando agora, mas às vezes a gente faz o site, mas nem se toca um pouco do objetivo daquele site, da importância de ter um site e do papel dele no meio dessa jornada toda que a gente está falando sobre prospecção. Então hoje, deixa eu trazer já minha tela aqui, ó, eu e minha telinha. Hoje a gente vai olhar para a importância do site, deixa eu só pegar ela aqui, primeiro tem que... Só um minutinho, pessoal. Detalhes técnicos aqui, mas vai acontecer. Prontinho. Vocês já estão vendo a minha tela? Esqueci, agora sim. Né? Maravilha. Então, primeira pergunta é, por que o site do escritório é importante? Isso daí é como eu falei, né? Muitas vezes a gente faz, depois a gente vai ver por que aquilo é importante, e muitas vezes a gente se perde um pouco no objetivo dele e acaba não aproveitando o melhor que ele pode trazer. Então, o primeiro ponto que eu vou trazer, que eu acho que é o inicial, é o ponto que você faz e depois nem... Assim, em teoria, fazendo bem feito, você não precisa se preocupar muito, aquilo vai acontecendo, e eu acho que pode ser o primeiro passo, que é a rastreabilidade. O que é isso? É o quanto que ele é encontrável. Lá vai eu minha digitação falando aqui. Encontrável na internet. O que acontece, pessoal? Você produz um site e aí você coloca algumas informações nesse site. Se você fizer isso da maneira correta, você vai tocar a sua vida, fazer outras coisas que o Google se encarrega de encontrar o site para você, o seu site, identificar tudo certinho que tem nele e depois entregar o site para as pessoas que estiverem buscando sobre o assunto que o seu site fala. No caso, se você é um escritório com determinada especialidade, quando alguém buscar por essa especialidade, se o seu site estiver bem indexado, e aí tem a ver com os conceitos de SEO e tal, que a gente vai falar hoje ainda, mas não quero entrar nisso agora. Se ele estiver bem indexado, se ele estiver bem posicionado no Google, ou seja, se você colocar as informações certinhas nele, o Google vai encontrar ele e vai entregar para o seu potencial cliente. Você não precisa fazer nada além de um bom trabalho de construção de site. Então, acho que esse é o primeiro passo de
fiz alguma coisa, aquilo está pronto, e aquilo talvez me traga resultado no futuro, e eu não preciso, por enquanto, me preocupar com nada. Então, acho que esse é um dos primeiros pontos importantes no site. Um site bem feito, ele meio que trabalha para você com a ajuda do Google. Correto, Mário? Exatamente. Aí eu estava aqui te ouvindo falar, Rafael, que isso faz parte, né, da construção ali do site, e já deixar aqui a primeira dica e um alerta até para os escritórios, porque quando a gente está num processo, a gente já fez muitos projetos de site, né, de escritório, e a gente já viu que é comum uma preocupação, obviamente, né, com o layout do site, se o site vai estar bonito, se está das cores, e, enfim, né, uma preocupação estética muito grande com os projetos de site, alguma preocupação com o que está sendo dito naquele site, né, os textos, e, enfim, muitas revisões e tal. Mas eu vou recomendar fortemente que os escritórios incluam nessa receita aí, né? Não que o layout não seja importante, o conteúdo também não seja, pelo contrário, a gente vai ver aqui mais adiante, né? O quanto isso pode impactar justamente nessa rastreabilidade, mas que os escritórios incluam, então, nessa receita, um olhar atento para as questões que impactam nessa rastreabilidade. E aí a gente está falando de questões técnicas, que a gente vai ver um pouquinho mais adiante, e questões do conteúdo também, principalmente, tá? É óbvio que as técnicas e as estratégias de SEO passam por muitas outras coisas, mas é que esses eu acredito que sejam os dois principais pilares, né? Então, se você está nesse momento pensando em reestruturar o site do escritório ou está nesse momento fazendo um projeto de site, conversa com quem está fazendo isso para você, para falar, olha, a gente está olhando para a rastreabilidade, a gente está olhando para essa questão do meu site aparecer no Google, né? Esse site que a gente está fazendo, ele está preparado para aparecer bem no Google, né? Se você esquecer essa palavra rastreabilidade, lembra que para esse site lindo, com a mensagem correta que vocês estão construindo, para ele aparecer bem no Google, precisa observar outras questões mais técnicas que a gente vai ver um pouquinho aqui adiante, e é muito importante que isso seja conversado e considerado desde a construção e o projeto do site, porque depois disso feito, é mais desafiador a gente conseguir fazer as adequações, né? Eu comparo sempre o projeto de construção do site a um projeto de construção de uma casa, né? Então, a gente, às vezes, assim, não sei quem aqui já passou por isso, né? De construir uma casa do zero, mas, assim, no geral, você tem aquele desenho da planta e tal, e antes da casa acontecer, de fato, de você ver a casa em pé, você tem ali o terreno, o espaço, e uma planta que já te diz aonde vai ter uma parede, aonde vai ter um corredor, aonde vão ter as portas, as janelas e tal. E depois dessa estrutura de pé, né, depois que as paredes estão prontas, as janelas e tal, se você falar, eu quero ir, não gostei dessa parede aqui, quero trocar essa parede de lugar, não é que não seja impossível, não é que seja impossível de fazer, mas dá muito mais trabalho do que se você tivesse pensado nisso antes, e às vezes pode comprometer todo o projeto e toda a estrutura. No site é mais ou menos a mesma coisa, e para que ele fique aí rastreável, encontrável pelo Google, lá no projeto, né? Lá quando você está desenhando a planta da sua casa, você já precisa imaginar como é que ela vai estar se destacando ali dentro do condomínio, né? Usando essa analogia aí da construção do site com a construção da casa. Perfeito, Mário. Um outro ponto importante, então destaquei aqui o que a Mário comentou, ó, questões na hora de pensar em rastreabilidade, pensar em questões técnicas e questões de conteúdo, que a gente também vai abordar hoje. Uma outra parte importante de você ter um site, eu acho que principalmente para quem está começando ou para quem está fazendo um negócio ou criando um escritório novo a partir, né, ou está começando isso, ou passou para uma nova etapa, é a questão da segurança, né? E não é a segurança do site, é a segurança do seu potencial cliente. Então, ter um site transmite segurança para o seu potencial cliente, porque
ele entende que aquele escritório existe, tem um local físico, se precisar de alguma coisa, vai encontrar alguém para falar, enfim. Parece simples, mas faz diferença na hora de você convencer a pessoa. Então, essa questão da segurança é importante. Outra coisa legal da gente falar aqui, em relação à importância de ter um site, é a parte de fonte de conhecimento, que é um pouco do que a Mari falou sobre conteúdo. Ou seja, um bom site, ele, para mim, na minha opinião, ele deve ser uma boa fonte de conhecimento para o seu potencial cliente. E como é que você vai transmitir esse conhecimento? Através de conteúdo, através de produção de conteúdo, produção de conteúdo útil, né, para o seu potencial cliente. E aí isso geralmente acontece através de uma área de blog. Área de blog ou notícias também. Se o site tiver uma área de notícias, uma área de blog, você pode fazer essa transmissão de conteúdo, de conhecimento através do conteúdo. E aí a gente vai olhar no detalhe como é que a gente fez isso para esse cliente, para esse case, mas eu queria trazer primeiro esse passo a passo, assim, esse entendimento da importância de um site, para que a gente possa, assim, entrar em como que foi esse case, como é que a gente trouxe resultado para esse cliente e mostrar os detalhes de como isso foi feito. Mari, e a importância desses... Quero sim, já estou fazendo. E a importância desses fatores para um site que se propõe a ser um atrativo para potenciais clientes, né? Porque não é incomum também que a gente ouça os escritórios falarem: não, eu quero fazer um site, mas eu quero um site simples, né? Só para a gente ter lá, colocar o endereço nas nossas redes sociais, colocar o endereço do site nos nossos materiais institucionais, e quando a pessoa entrar, ter lá o nosso nome, então ver que o escritório realmente existe, né? Já há muitos anos o site também tem esse papel, né? Quase assim como, às vezes até mais do que o endereço físico, o endereço virtual dá essa segurança, esse respaldo de uma apresentação institucional no escritório. E assim, o site ele pode ser, entre aspas, só isso, né? Só isso, de ser um lugar de apresentação e tal, mas todo site de escritório tem potencial para ser, como foi esse caso que a gente vai contar hoje, um captador de potenciais negócios, de oportunidades de novos clientes, né? Agora, não é qualquer site, né? Não é esse site que você simplesmente coloca lá como se fosse uma apresentação institucional do escritório. Esses 3 fatores, quer voltar na tela aí, Rafael, para a gente relembrar? Esses 3 fatores aí que o Rafael apresentou: rastreabilidade, segurança, e aí a gente está falando de segurança técnica, né? Mas também de segurança de um site que transmita essa segurança, e esse site que seja uma fonte de conhecimento. Esses são 3 fatores importantes para um site que se propõe um canal relevante numa estratégia de marketing voltada à prospecção. Então, por isso que a gente destacou esses 3 aqui, e por isso que a gente quis começar também ressaltando, né, a importância do site, a importância de ter um site. Eu acho que é mais popularizada, né? Acho que hoje em dia pouca gente duvida da importância de ter um site, mas de ter um site que observe, né, e considere esses 3 aspectos desde a sua construção, como eu falei. Maravilha. Seguindo aqui, então, vamos entender esse cliente do case que a gente está trazendo hoje. Talvez vocês se identifiquem com ele. Deixa eu contar primeiro um pouquinho e vocês vão vendo se parece com o caso de vocês ou não. Como é que era esse cliente, então, quando a gente chegou? Ele tem ainda, né, uma forte atuação em direito imobiliário, em outras áreas também, como atuação consultiva, defesa administrativa, due diligence, um foco muito regional. Ele tem uma presença na região e queria ampliar essa presença, queria ampliar a visibilidade da marca, e um sócio, no caso a sócia,
tinha acabado de assumir o marketing, tinha acabado de se empoderar mais do marketing e precisava trazer resultados para o escritório. O escritório tinha acabado de surgir. E acabou que ela tinha essa responsabilidade. E aí, quando veio buscar, tá ligado? Veio com esse escopo pro nosso desafio aí. Quer comentar sobre isso, Mari? Nesse movimento que o Rafael estava comentando, assim, o escritório estava num momento de olhar para suas estratégias de negócio, né? Então, eles tinham recentemente feito um planejamento estratégico, definido, né, essa pessoa para ser a figura do sócio-gestor, da sócia-gestora, no caso deles, e todas as iniciativas de marketing estavam passando por uma revisão, e aí o site entrou nesse processo, mas uma revisão para avaliar o quanto cada canal, cada iniciativa de marketing estava aderente a esse planejamento estratégico que tinha acabado de ser elaborado, né? Para que realmente o escritório tivesse aí todo o seu esforço e direcionamento, desde o marketing até a gestão como um todo e a atuação no dia a dia, voltado para o mesmo foco e os mesmos objetivos. Então, até revisitando uma coisa que o Rafael já falou lá no comecinho da nossa conversa, tudo parte de para onde o escritório quer caminhar, né? Qual é a nossa trajetória de crescimento, onde a gente vai buscar os nossos potenciais clientes, os nossos novos negócios. Então, esse olhar para o site veio a partir daí. Eu acho que essa foi a primeira decisão acertada, né? De não olhar apenas para o site numa sensação de eu acho que pode melhorar, acho que a gente não está usando o site da melhor forma, eu não acho que o meu site está bonito, enfim. Muitas vezes a gente vê, né, Rafael, esse debate nos escritórios, muito nesse lugar da percepção e do sentimento, às vezes, que os sócios têm em relação ao site, e é importante dar esse passo atrás, né? A pergunta principal a se fazer será que esse site está contribuindo para a minha estratégia de crescimento, os meus objetivos de negócio? Quais são os meus objetivos de negócio que têm relação direta com o meu site? De que forma o meu site pode ajudar nesse ou naquele objetivo de negócio, nessa minha estratégia de crescimento? Acho que essas são as perguntas principais a se fazer, e nem sempre são as perguntas que chegam para a gente em relação a site, né, Rafael? Geralmente o que chega você acha que essa cor tá legal? Essa letra, né? Como é que eu faço para o meu site aparecer mais no Google e tal? E aí, primeiro perguntar, isso é importante para o seu crescimento, para o desenvolvimento dos negócios, e como isso é importante? E é a partir daí que aí sim a gente traça a estratégia parecida com o que a gente vai ver hoje aqui. Exato. Vou mostrar um pouquinho dos desafios desse potencial cliente, um dos desafios dele, então, era a necessidade de estabelecer a marca localmente, como eu falei. O escritório ele era razoavelmente novo na região, ele precisava se estabelecer. O marketing precisava de ajustes, eles já tinham ações de marketing, eles já tinham, inclusive, um time interno de marketing, eles já realizavam ações, mas sentiam falta de um planejamento que norteasse um pouco essas ações, o que é algo muito comum também no nosso dia a dia aqui, do que a gente escuta de desafio dos nossos clientes. E a atração de novos clientes, além da rede de networking dos sócios, ou seja, como também a maioria dos negócios, inclusive a Tá Ligado, surgiu assim até hoje, a gente traz muitos negócios do nosso networking, mas é preciso ampliar essa busca por novos clientes. Então, o network é fundamental, provavelmente ele vai ser um pilar fundamental durante toda a jornada do seu negócio, mas é preciso ampliar
porque a gente não tem controle sobre o networking. Por mais que a gente tenha um ótimo networking, as indicações surjam, a gente não tem controle de quando elas vão surgir. Então, a gente precisa realizar outras ações, abrir novas frentes de prospecção, para que a gente fique menos dependente disso, mesmo que isso continue funcionando. Então, os desafios eram um pouco esses, e aí como é que a gente foi encarar esse resultado? Então, hoje o site é uma das principais fontes, hoje o site é uma fonte de cliente para o escritório. Recentemente, eles tiveram a primeira conversão em clientes, por isso até que a gente quis trazer esse case. A pessoa acessou o site, provavelmente buscou por alguma informação, por algum assunto que ela tinha interesse, algum problema que ela tinha, achou uma notícia do site, depois, se eu não me engano, entrou em contato, não sei se mandou uma mensagem, ou foi no LinkedIn, encontrou um sócio, aquilo que a gente mostrou em outro encontro aqui. A jornada, ela é muito espiral, então, às vezes, a pessoa vai te conhecer no site, mas ela vai querer validar você em outra rede, ou vai pedir, ou vai perguntar sobre você com outra pessoa, para depois ela voltar e talvez querer fechar um negócio com você. Mas aconteceu que foi isso. A pessoa acessou o conteúdo no site, houve aquela jornada toda de contato, aquele namoro, até que fechou um negócio. Além de fechar negócios, qual a importância de um site? Hoje, a gente tem um recurso muito bacana que ele não é recente, ele já está há um tempo no mercado, mas são as landing pages, ou seja, são as páginas de destino que a gente pode, em troca de algum conteúdo ou em troca da participação de um evento, a gente pode pedir o contato das pessoas para que essa relação se aprofunde. Então, esse site desse cliente, em 2023, eles captaram mais de 400 contatos através de ações como landing page, sejam ações de atração pelo Google, sejam ações em eventos, ou seja, eles vão no evento, de repente, e lá no evento sugere que as pessoas acessem aquela landing page em troca de alguma coisa. Então, essa captura dos contatos que na verdade é importante que se diga que essa captura do contato é em troca de informações. Então, você vai pegar esse contato e não vai sair mandando proposta comercial. Você vai pegar esse contato para que essa jornada do potencial cliente com você, ela perdure por e-mail, por mensagem de WhatsApp. Aí tem que ver o que a sua persona prefere, se ela prefere receber e-mail, se ela prefere receber WhatsApp. Mas é importante que esse relacionamento ele continue através de um canal mais próximo entre vocês, e aí você envia informação útil e tal. A gente vai detalhar um pouco dessa estratégia ainda hoje, se eu não me engano, mas eles captaram mais de 400 contatos em 2023 e certamente esses contatos estão sendo trabalhados para que no futuro possam virar potenciais clientes. Então, recorrentemente recebem newsletters, recebem e-mails com informações, ou seja, é tudo muito baseado em informação, o que a gente chama em marketing de nutrição. Ou seja, esses contatos captados estão sendo nutridos para que no futuro possam virar potencialmente clientes. Então, o papel do site é muito além de uma coisa estática de coloquei lá a minha área de negócio, mostrei o que eu faço, e tá tudo bem. Não, ele é uma coisa dinâmica. Tem conteúdo sendo produzido para atrair atenção, para você aparecer melhor no Google. Tem conteúdo produzido para você captar potenciais contatos e você vai trabalhando isso em prol da sua prospecção. Mari, quer comentar sobre isso? Ou vamos seguir? Acho que é o recado de que o site não é o seu folder digital, né? A gente ainda hoje vê esse olhar, é óbvio que não com essas palavras, mas da maneira como a gente percebe escritórios e advogados se referindo ao site ou ao que eles esperam do site do escritório, é muito similar às expectativas que eles têm em relação a um folder, né? Que é uma coisa, como o Rafa falou, estática. O folder, sim, é uma coisa estática. E hoje em dia, até o folder a gente consegue deixar um pouco mais dinâmico, mas eu não vou me aprofundar nisso não, para não confundir. Mas esse olhar para o site, ele precisa ser mais específico no sentido de que a gente não precisa, né? E é um desperdício de oportunidades até, simplesmente fazer esse depara, né? Então, o que eu tenho no meu folder é a apresentação da minha equipe, quem somos nós, as premiações que a gente ganhou e tal. Isso é que é importante estar no site.
né? Isso é importante também, né? Mas essas informações, a gente vai ver um pouquinho mais adiante, elas entram numa etapa da jornada em que o seu potencial cliente já está ali quase, né, colhendo as últimas informações para tomar uma decisão sobre fazer contato ou não, avançar ou não numa negociação. E antes disso, né, quem já está acompanhando aqui a nossa série Descomplicando a Prospecção de Clientes na Advocacia, já viu no nosso primeiro encontro que existem etapas anteriores, né, dessa tomada de consciência, dessa formação da decisão de procurar ou não pelo escritório. Esse processo de decisão ele começa muito antes, né? Ele começa pela coleta de informações. Então, o site serve para esse momento, principalmente, né? Imagina, você está ali na internet, a oportunidade que você tem de fazer esse primeiro contato, e serve também para aproximar o seu potencial cliente do escritório, no sentido de trazer o contato dele para a sua lista de contatos e aí seguir com uma estratégia mais próxima. Então, esse olhar realmente de que o site é só para ter as minhas informações na internet, para a pessoa poder saber o que eu faço e quem é a minha equipe, é um olhar muito restrito para tudo que o site pode oferecer dentro dessa estratégia, né? E aí, estratégia é uma palavra importante, porque a gente só vai conseguir observar esses outros potenciais do site quando a gente relaciona ele com as outras iniciativas. Então, de que forma o meu site vai se relacionar com as redes sociais para que elas tragam acesso para o meu site? E dentro do meu site, qual o caminho que a pessoa vai percorrer para que ela entre na minha lista de e-mail, receba a minha newsletter. Então, perceba a conexão entre as diferentes iniciativas, né? E aí isso é um pouco do que a gente ajudou a desenvolver nesse case que a gente vai contar agora. Perfeito, Mari. Então, voltando aqui para o nosso case, qual foi a solução que a gente trouxe para esse site e que são soluções comuns também para outros projetos, tá? Aqui dentro da Tá Ligado. Primeira coisa que a gente olhou foi marketing de conteúdo. Então, a gente tem alguns pilares. O primeiro pilar foi a questão do marketing de conteúdo. Foi a primeira questão que a gente olhou, foi para a parte de notícias. Como é que estava essa produção de conteúdo? Antes, quando a gente olhou, o conteúdo ele era produzido esporadicamente, o que, assim, é melhor produzir esporadicamente do que não produzir. Porém, a gente pode melhorar. Os temas selecionados pela equipe individualmente, eles eram selecionados pela equipe individualmente, sem necessariamente ter uma conexão com os negócios que o escritório estava desenvolvendo. Isso é muito comum também quando você coloca uma meta de produção de conteúdo, mas não dá um direcionamento. É natural que a pessoa escreva do que ela quer, ou de uma coisa que ela viu recentemente, e muito foco em temas jurídicos e nem tanto foco assim em temas direcionados para o potencial cliente que o escritório queria atrair. Mara, quer fazer um comentário sobre isso ou vamos seguindo? Quero sim, porque você que está aí nos ouvindo e que até agora talvez esteja pensando, mas isso a gente já faz, né? Produção de conteúdo a gente já faz. Eu tenho uma área de notícias no meu site, eu tenho uma área de publicação, a minha equipe até produz conteúdo, né? Às vezes até com recorrência. Mas aí o Rafael trouxe um outro ponto. Volta aí a tela, Rafael, por favor, para a gente destacar isso que é importante, né? Não é só, assim, produzir conteúdo com recorrência, com consistência, é o primeiro passo importante para criar na sua equipe o hábito de participar dessa produção. E realmente isso é muito relevante. Se você já está nesse ponto, parabéns, você já está aí, avançou 2 casinhas em relação à maioria que ainda está lutando, né, para estabelecer essas rotinas e esses hábitos aí de produção de conteúdo da equipe. Mas, para que isso seja feito de forma a direcionar esse site para a prospecção de cliente, é importante que ela não seja feita esporadicamente, como está ali, né? E o segundo ponto, talvez,
o mais importante aqui, né? Que os temas selecionados, eles estejam atrelados, como eu falei e venho falando, vou falar até o final dessa live hoje, atrelados à sua estratégia de negócio, né? À sua a estratégia de crescimento, ao potencial cliente para quem você quer alcançar, e aí não deixe de assistir ao nosso último vídeo aqui sobre cliente ideal, porque ele vai fazer diferença aqui nessa conversa, né? De como é que você seleciona os temas de maneira que esses assuntos e esse conteúdo que vai ser desenvolvido, que vai ser usado para atualizar o site, ajude a atrair o seu cliente ideal. Exato, Mari. E seguindo aqui, ó, então esse era o cenário que a gente encontrou em relação ao conteúdo. E o que mudou nesse tempo? A gente ajudou eles na definição dos temas a partir do planejamento estratégico. Então, assim, o que o escritório tinha planejado para o primeiro trimestre, ou para o primeiro semestre, ou para o ano. A gente deu uma olhada no planejamento estratégico junto com eles e começou, assim, a definir os temas do conteúdo alinhados a isso. Então, a gente tentou diminuir ao máximo o número de publicações e o volume de publicações mais soltas, assim. É claro que você tem que também ter liberdade para, de vez em quando, produzir alguma coisa que não esteja totalmente ali direcionada fora da caixinha. Tem coisas que surgem, assuntos quentes que surgem, que de repente vale a pena produzir um conteúdo. Mas, de maneira geral, a gente colocou linhas guias muito alinhadas ao planejamento estratégico do negócio do escritório. Além disso, a gente tentou melhorar a cadência de publicações para manter o site atualizado, né? Então, muito dessa cadência foi ajudada pela definição dos temas, ou seja, a partir do momento em que a gente definiu os temas que a gente queria propor, ficou mais fácil para o advogado escolher o que queria escrever. Porque quando a gente tem muita opção, às vezes a gente fica paralisado, a gente fica, pô, mas será que isso é bom? Será que aquilo não é melhor? Será que esse tema aqui eu acho que eu entendo mais? Então acaba dando uma paralisada. Quando você fala, olha, a nossa próxima campanha é sobre o tema tal, quem tem aí conteúdo, quem está afim de falar sobre isso e tal, a pessoa começa a falar, não, para falar sobre isso, acho que eu tenho uma contribuição. Eu também tenho uma contribuição sobre isso. Mesmo que, de repente, ele não seja da área específica dele, ou que ele não seja a pessoa que mais produz conteúdo, mas ele pode trazer uma abordagem muito própria e o conteúdo fica muito particular e fica muito bacana, que fica muito original, que é a contribuição dele sobre aquele tema. E a gente tentou também trazer um foco em temas empresariais dos mercados que o escritório estava mapeando e menos foco nos temas jurídicos. Então, a gente tentou fazer essas mudanças para que a estratégia de conteúdo do site ficasse mais alinhada com o que a gente esperava. E o resultado foi muito bom. Vou deixar a Mari fazer um comentário aqui sobre isso, que eu sei que o conteúdo da Mari que ela adora. Mari também, inclusive, é uma das responsáveis por esse projeto. A Mari está muito próxima do projeto, então ela tem muita coisa para falar sobre isso. Vou introduzindo os temas e a Mari vai complementando com a experiência de quem viveu ali no campo de batalha, tudo isso que eu estou comentando aqui. Exatamente, obrigada, Rafael. Eu vou começar de baixo para cima ali, porque a primeira coisa, assim, uma das primeiras coisas que a gente fez foi justamente dar um olhar jurídico para temas empresariais, tá? Eu vou repetir essa frase para você guardar aí. Essa daí, ó, pega o papelzinho e anota, tá? É dar um olhar jurídico para temas empresariais. Porque quando a gente fala, a gente começou a tratar de dar o foco em temas empresariais e não necessariamente nos temas mais jurídicos, né, mais técnicos do jurídico. Eu já fiz esse comentário, a gente já fez essa apresentação aqui para outros escritórios e até outros clientes para mostrar esse case, e aí eu já recebi um comentário que foi, mas aí eu vou passar a ser um comentarista, sei lá, do cenário econômico, cenário político e tal, e eu não sou isso, eu sou um escritório de advocacia. E é exatamente isso, assim, a pessoa que fez esse comentário tinha toda a razão. Mas o nosso convite foi esse, né? Dar um olhar jurídico para temas empresariais e não ao contrário, né? Não falar sobre a parte jurídica técnica, né? Que isso, mesmo que o seu potencial cliente tenha uma formação jurídica, seja um advogado,
a partir do momento que ele ou ela estão atuando numa empresa como executivo, o olhar dessa pessoa, a lente que essa pessoa tem para os temas jurídicos é um olhar empresarial, um olhar de negócios. E quando você se conecta com essa linguagem, você tem muito mais chance de atrair essa atenção. Então, essa foi uma mudança importante que a gente deu. O que não significa que a gente transformou completamente a pauta, né? Porque as especialidades da equipe interna continuam sendo as mesmas que eram quando a gente chegou lá. O que a gente fez foi um ajuste de abordagem. E uma segunda coisa que fez muita diferença foi justamente essa definição dos temas, né? Isso ajudou muito, assim, muitos feedbacks a gente recebeu da equipe desse escritório, falou, nossa, realmente ficou muito mais fácil, porque antes eu tinha um prazo, né, para contribuir ali com a produção de conteúdo do escritório, e às vezes dava uma angústia de não saber sobre o que eu deveria escrever, né? Porque, enfim, independentemente de qual é a formação e a especialidade de cada advogado e cada advogada do escritório, toda pessoa tem uma diversidade de possibilidades de assuntos, de temas para tratar dentro da sua área de atuação, da sua área de especialidade. E aí ficava essa dúvida, né? Mas sei lá, por exemplo, dentro da área trabalhista, né? O que é importante para o escritório nesse momento, nesse período, né? O que é importante para a estratégia do escritório? E às vezes alguns advogados e advogadas até acabavam atrasando ali os seus prazos combinados com a gestão do escritório, porque não tinha muita segurança sobre o que escrever. Então, a partir do momento em que o escritório trouxe isso para si, institucionalizou isso, falou, gente, olha, a gente tem aqui linhas editoriais mais relevantes para o escritório. São essas e essas pautas, né? Esses temas dentro dessa área, esses são os temas mais importantes que a gente quer tratar, dentro dessa outra são esses, e isso ajudou muito a orientar as pessoas, né? No primeiro ano desse trabalho aí, a gente, inclusive, até para tangibilizar melhor a abordagem desses temas relevantes, esses temas estratégicos, na abordagem do conteúdo, a gente foi até o ponto de, junto com a gestão do escritório, realmente formar um calendário de publicações. Então, a gente visitou o planejamento estratégico, definiu quais eram os temas relevantes dentro dos objetivos de negócio do escritório, conversou com as lideranças internas, né, coordenadores de equipe, para saber como que a gente poderia abordar e desdobrar, e o resultado, enfim, né, vou pular para o resultado final para não tomar todo o tempo aqui, mas o resultado final dessa etapa do trabalho foi que, logo no início do ano, toda a equipe do escritório teve acesso a um calendário de conteúdo previsto para o ano todo, e esse calendário tinha o tema que cada pessoa poderia abordar no seu artigo, quantos artigos a pessoa ia produzir por ano e qual era a data. Então, por exemplo, digamos que Rafael fosse um advogado da área societária desse escritório. Lá nesse grande calendário ia ter o nome dele, provavelmente em 2 ou 3 artigos, o título sugerido, né, o tema sugerido para cada um desses artigos e qual era o prazo. Então, o Rafael já podia se organizar para, ao longo do ano, saber, em fevereiro, 10 de fevereiro, eu tenho que entregar um artigo sobre o tema X, depois a minha segunda entrega é em 14 de julho, sobre o tema Y, e depois, lá em 20 de setembro, eu tenho que entregar um terceiro artigo sobre o tema Z. Pronto, estava ali, né? É óbvio que depois tinha um trabalho da gestão de fazer esse acompanhamento, um lembrete das pessoas, né, para que esses prazos fossem cumpridos, mas isso realmente ajudou muito nessa cadência e facilitou até para as pessoas, né, que participaram aí dessa produção de conteúdo. E é importante dizer que todo o conteúdo, nesse case que a gente está contando, que foi o primeiro ano desse trabalho, todo o conteúdo dessa área de notícias do site foi produzido pela equipe. E esse calendário, essa estruturação do calendário, né, a maneira como isso foi organizado, segundo o feedback deles, foi o que realmente ajudou
para que esse envolvimento e essas entregas acontecessem dentro da cadência que a gente precisava. Perfeito, Mari. Um outro ponto que a gente, então, quando a gente for olhar para o site, a primeira coisa que a gente olhou foi a parte de conteúdo, que a Mari acabou de explicar. A segunda parte foi o SEO, ou seja, a otimização das buscas no Google. Então, rapidinho, só para quem ainda não está familiarizado, ou para quem já ouviu falar, mas não sabe exatamente, o termo Search Engine Optimization, ele se refere a ações que você faz no seu site para que ele apareça com mais frequência na hora que alguém fizer uma busca no Google. Ou seja, a pessoa buscou sobre um termo, se o seu site tiver nele esse termo, tiver algum conteúdo que ajude a pessoa que fez a busca nesse sentido, o Google vai sugerir o seu site como uma das opções de resposta de busca que a pessoa fez. É importante aqui, tá? Não tem truque, não tem pegadinha, não tem macete para deixar o site melhor. A ideia é ter conteúdo útil para o que a pessoa está buscando. Não adianta, assim, não adianta. Você pode tentar botar umas palavrinhas, tal, mas o Google, ele privilegia muito a experiência do usuário. Então, se você tentar fazer um macete, ou não tentar por conta própria, mas se alguém sugerir uma dica fenomenal, um hack, um macetinho que não envolva conteúdo certo para a pessoa certa, o Google não vai, talvez até no começo ele entregue o seu site como resposta, mas a partir do momento que aquele resultado não esteja de acordo com o que a pessoa busca, o Google vai parar de entregar aquilo, tá? Então, é importante que você esteja que o conteúdo esteja muito alinhado à busca, para que você consiga uma boa taxa de entrega dentro do Google. Uma outra coisa importante, aí é um quesito mais técnico, que você de repente vai conversar com quem fez o seu site ou com a sua equipe de TI, é a velocidade de resposta do site. Ou seja, a pessoa clicou no link do seu site. Se ele está demorando a abrir, isso provavelmente vai ser um problema, porque o Google entende que isso não é uma experiência boa, correto? Você clica no site, ele demora a abrir, demora a carregar, isso não é uma experiência boa para ninguém. Então o Google vai provavelmente rebaixar a nota do seu site e ele vai aparecer menos nas buscas. Então o site tem que ser bem rapidinho, ele tem que estar bem rápido na questão de carregar, para que você tenha uma boa nota no Google também. E a questão da usabilidade. Você clica no site e ele está ainda naquele formato antigo, não está adaptado a mobile, ou letras muito pequenas, ou as informações são difíceis de encontrar, seja pela forma como você estruturou as informações, enfim, ou por qualquer problema técnico. Usabilidade é um dos pontos também fundamentais que o Google entende na hora de ranquear o seu site, dar nota para o seu site. Então, esse também eu acho que isso é uma parte mais técnica, mas também você pode alinhar com quem produziu o seu site, mas também você pode ficar de olho em questões como estrutura e organização de informação. Certo, Mari? Podemos seguir? Exatamente. Não, vou fazer comentários também. Hoje eu tenho comentário para tudo, gente, porque eu participei muito de perto com esse case. Eu quero trazer para vocês detalhes aqui da vida real. Lembra que no começo eu falei assim sobre a importância de, desde o início do projeto do site, você pensar em como esse site vai ser apresentado não só para o usuário, mas também para o Google? Essa parte do SEO, ela começa lá na construção do site. Se você já tem um site e isso não foi tratado no seu projeto do site, não se desespera, porque dá para a gente fazer adaptações, enfim, melhorias da parte técnica, tá? Então, a grosso modo, assim, eu gosto de dividir essas adaptações e adequações ao mecanismo de busca do Google em duas linhas, né? Em duas frentes. Tem uma parte que é da estrutura do site, que ou idealmente a gente já pensa nisso desde a construção do site, ou quando isso não aconteceu, a gente olha para a estrutura do site e pensa, identifica oportunidades para a gente fazer melhorias que vão nesse sentido, do site ficar mais rastreável, né, como a gente falou lá no começo. Então, principalmente a parte de usabilidade e a velocidade de resposta tem a ver com isso, né? Então, você já pode fazer o teste aí. Então, se você entra no site do seu escritório pelo celular
e ele não automaticamente adequa as informações, a maneira como ele exibe as informações, fica exibindo aquela letrinha pequenininha que você tem que ficar dando zoom na tela para poder ler o texto, né? Enfim, se ele não organiza as informações para esse formato de tela do celular, é provável que você precise melhorar a usabilidade do seu site. E a outra coisa desses 3 tópicos aí em relação à estrutura é essa velocidade de resposta, né? Então, às vezes, por exemplo, o escritório faz fotos, renova as fotos dos sócios com o fotógrafo. E as fotos estão maravilhosas. Aí o fotógrafo pega, manda aquele link que alguém do escritório baixa as fotos e aí manda para a pessoa que cuida do site, fala, atualiza essas fotos aqui lá no nosso site. Muitas vezes, quando a gente pega a foto original que veio do fotógrafo e joga no site, a gente está jogando um arquivo enorme, né? Porque o papel do fotógrafo é enviar para o escritório uma foto em alta qualidade, que você possa usar desde o material impresso até a rede social, até no site. Mas é importante que quem vá fazer esse upload E aí, gente, eu estou falando aqui do detalhe, tá? Quem vai fazer esse upload das fotos para atualizar as fotos da equipe no site, identifique se essas fotos estão muito pesadas, se não precisa salvar ela num tamanho, num formato mais adequado para o web, para a internet. Então, isso é uma coisa dentro dessa questão da velocidade do site, que pode impactar nessa questão da velocidade do site. E o terceiro tópico, se o Rafael puder voltar lá para poder ajudar a minha memória, né? Que sexta-feira de manhã já está um pouco prejudicada, é o conteúdo alinhado à busca. Aí, a questão do conteúdo já está na outra caixinha do SEO, né? Então, eu comentei que eu gosto de dividir, a grosso modo, essa adequação do site à busca do Google em 2 caixinhas. Uma é estrutural, que tem a ver com velocidade, tem a ver com usabilidade, tem a ver com a parte mais técnica do site, e a outra caixinha é a caixinha do conteúdo, que é esse conteúdo que a gente produz no dia a dia. E aí, puxando o fio lá do que eu estava contando antes, né, do calendário de conteúdo que a gente fez para ajudar a equipe na produção de conteúdo, o nosso primeiro passo, então, havia sido adequar a abordagem dos temas, né, ao universo empresarial. Então, dando um olhar jurídico para temas empresariais, e isso foi a nossa principal linha guia para a abordagem desse conteúdo na área de publicações, no caso desse site, na área de blog. Mas é óbvio que assim, a gente não poderia, embora a gente tenha dado, né, Rafael, um treinamento de produção de conteúdo para a internet, mostrado para a equipe do escritório como a estrutura, entre aspas, adequada para a produção de um conteúdo melhor lido, digamos assim, pelo Google, a gente, obviamente, não podia exigir que esse conteúdo, né, esse texto que vinha da equipe jurídica, fosse um texto assim tratado para as questões de SEO. Então, a gente começou a criar uma etapa anteriormente à publicação desse conteúdo no site, uma etapa que a gente chama aqui internamente, já está ligado, de revisão de SEO, né? A gente faz para cada texto que chega antes dele ser publicado no site, a gente passa um pente fino ali para identificar quais são as melhores palavras-chave, se essa palavra-chave está destacada no título, o que a gente pode pegar dali desse texto como palavras-chave para colocar como tag na página do site, onde aquele conteúdo vai estar sendo exibido, enfim. Então, a gente olha para o conteúdo com essa lente, né? Esse olhar da revisão de SEO. Isso fez muita diferença na tal rastreabilidade do site que a gente mostrou lá no início da nossa conversa aqui, né? Então, não só a qualidade do conteúdo que estava sendo produzido, a gente ajudou a direcionar ela para uma abordagem com um olhar mais próximo ao que o potencial cliente do escritório tem sobre os temas jurídicos, mas também para que esse conteúdo pudesse ser mais facilmente encontrado pelo potencial cliente quando ele fizesse uma busca no Google sobre
um tema que tem a ver com a prestação de serviço do escritório, esse artigo, né, pudesse aparecer ali entre os resultados da busca que ele fez ali no Google. E aí o que fez muita diferença para isso foi essa revisão de SEO no texto, né? É óbvio que assim é uma revisão muito detalhista, no sentido de que a gente não faz nenhuma alteração no sentido do texto, né? Porque preservando a autoria de cada conteúdo, de cada artigo, mas é ali um ajuste técnico, né? Alguns parafusos, né, Rafael, que a gente aperta para poder colocar esse texto de uma forma que o Google consiga encontrá-lo melhor. Exato. E quanto mais a pessoa vai produzindo, no nosso caso, os advogados do escritório, mais ela vai pegando jeito para isso. Eu fico impressionado hoje em dia, quando a gente recebe os textos para fazer essa revisão, eles já estão muito mais apropriados de conceitos de SEO e tal. O texto já vem muito mais formatado nesse sentido. Pessoal, dando prosseguimento aqui à nossa conversa de hoje, já estamos com mais de 50 minutos de live. Enfim, já nos encaminhando mais para o final, a gente vai olhar agora para a parte de... só revisando a parte de conteúdo. Então, além de olhar para conteúdo, é importante que esse conteúdo, quando você for para o site, ele esteja na área de blog, de notícias, como a gente falou, na área de sócios, que é uma área muito buscada no site do escritório de advocacia, e na área de serviços, tá? Uma área de serviço bem definidinha, bem explicadinha, com bastante conteúdo útil, é fundamental. Terceiro pilar do nosso site, do sucesso do site para atração de potenciais clientes, para fechamento de negócios, é o que a gente falou sobre captação de contatos. Então, não é captação de clientela, pelo amor de Deus, é captação de contatos. Então, é importante que o seu site tenha esse papel de captar novos contatos para que você consiga dar prosseguimento para esse relacionamento, que esse relacionamento não fique dependendo de postagens nas redes sociais, somente de postagens na área de notícias, porque as pessoas que tiverem realmente interesse no seu negócio, elas vão querer mais conteúdos mais profundos. E geralmente esses conteúdos vão vir através de materiais mais elaborados, e que é muito mais fácil você transmitir isso por e-mail do que colocar isso nas redes sociais ou fatiar isso em vários posts. E tem uma outra coisa importante, pessoal, que é o seguinte: se a gente depende muito das redes sociais, a rede social é tipo uma casa alugada. Se o dono quiser mudar, pedir essa casa de volta, ou quiser remover você da casa dele, não tem jeito, você vai ser removido. Quando você capta o contato, esse contato fica com você. Pode ser numa planilha de Excel, pode ser num sistema de gestão de contatos, mas esse contato passa a fazer parte da base do escritório. Desde que, obviamente, você tenha captado de maneira legal, lícita, que é o que a gente ensina, esse contato fica com você. Então, amanhã, se o Instagram sair do ar, Mark Zuckerberg resolve tirar o Instagram do ar, ou sai alguma lei, algum regimento que proíbe determinado site. Recentemente, o TikTok, eu acho que foi banido dos Estados Unidos. Imagina, você faz uma construção toda numa rede e, de repente, a rede não existe mais, ou não está mais acessível. Eu acho que foi banido. Deixa eu te interromper nesse ponto, só para pegar esse gancho. Às vezes, assim, coisas menos trágicas até, e que acontecem de forma corriqueira, e muitas vezes os escritórios não percebem, né? Mas esta semana a gente estava tendo uma conversa com um escritório de advocacia que estava preocupado porque estava vendo os seus números no LinkedIn, na percepção deles, não performando tão bem como já vinha no passado. E aí, quando a gente foi identificar, nos pareceu, assim, todas as modificações ali em termos de desempenho, impacto da mudança de algoritmo, que o escritório sequer sabia que tinha acontecido e que acontece com muita frequência, né? Esse ano o Instagram já mudou algoritmo, mudou ano passado o LinkedIn mudou o algoritmo, o Google mudou também. Então, assim, de tempos em tempos, as redes, né, os canais todos, de uma forma geral, fazem mudança nos seus algoritmos, e a gente, assim, nós como usuários, porque é isso que o escritório né, por mais que eventualmente faça lá os seus impulsionamentos e de alguma forma seja cliente também das redes sociais, mas no fim do dia nos cabe jogar na regra do jogo que eles determinam. Então, é isso que você está dizendo.
assim, é uma casa alugada, né? Não é, a gente tem muito pouco controle, que é completamente diferente da quando você forma uma lista própria de contato, que aí você consegue ter mais controle sobre o que tipo, de que forma você quer acionar essa lista dentro dos preceitos éticos da advocacia. Exato. E você garante a distribuição. Nas redes sociais você não garante, você depende muito do algoritmo, mesmo que você impulsione. Então, de maneira geral, as redes sociais funcionam como uma vitrine, você exibe o seu conteúdo ali, exibe o seu negócio, mostra o que você faz, enfim, todos os benefícios e as suas capacidades, mas você precisa aproveitar essa exibição toda para trazer contatos para você. E onde você vai conseguir captar a maioria dos contatos é no seu site, tá? É lá que você provavelmente vai conseguir criar uma landing page, ou que você vai conseguir hospedar uma landing page, e através dessa landing page as pessoas vão deixar os contatos delas com você, tá? Vão confiar a você os contatos dela para que você continue essa relação com conteúdo útil. Então, de maneira prática, né, estratégica, como é que a gente faz isso? Quais são potenciais ações de captação? Então, para finalizar a nossa conversa de hoje, aproveitar o fluxo de visitas, ou seja, seu site recebe visitas todos os dias, tá? Alguns recebem dezenas de visitas, outros recebem centenas, milhares de visitas todos os dias. Então, como é que você aproveita esse fluxo, tá? Existem algumas formas de aproveitar esse fluxo que chega até o seu site. Uma delas é aquele padrão que eu acho que eu vejo na maioria dos sites, que é o assine nossa newsletter. Então, só de você colocar aquela barrinha ali na home, do tipo assine nossa newsletter, você passa um recado para as pessoas de que, olha, tudo que você está vendo aqui, se você está gostando do conteúdo que você está vendo aqui, assinando a nossa newsletter, eu garanto que eu vou te mandar diretamente na sua caixa. Você não vai precisar voltar aqui toda hora para saber se eu fiz alguma atualização, se tem algum conteúdo novo. Sempre que tiver alguma coisa nova muito importante, eu vou mandar isso para você e você não precisa se preocupar. A pessoa entende que aquele relacionamento ele vai ser perpetuado através dessa assinatura de newsletter. Uma outra coisa legal que a gente pode oferecer em troca de contatos são os famosos e-books, né? Então, de repente, você produz um material super bacana sobre uma atualização ou sobre algum tema que esteja em voga ou que você queira falar, e em troca daquele material que você teve todo um tempo de trabalhar, de produzir e tal, a pessoa deixa o contato dela. Ou você pode também fazer isso com vídeos. De repente, o escritório produziu uma série de vídeos bacana ou participou de podcasts, enfim. Tem vídeos que você acha interessante, você pode colocar isso numa landing page e para a pessoa acessar esses vídeos, ela coloca os dados dela. Em troca, ela ganha um acervo de vídeos aí para ela consumir e aprender mais sobre o que ela estiver buscando. Perfeito, Mário? Exato. E eu quero fazer um comentário em relação a esse ponto aí de as formas como a gente pode usar o site para fazer essa captação de contato de maneira ética dentro do que tudo que a OAB nos permite fazer. Esses exemplos que a gente trouxe foram exemplos que a gente usou nesse case que a gente está contando aqui hoje, né? Então, dentro dessa estratégia da produção de conteúdo vinda do time jurídico, da própria equipe do escritório, a gente adicionou a isso o que a gente chama das iscas digitais. E-books, newsletter é um canal que eles já usavam quando a gente começou esse trabalho, mas que a gente otimizou, né? E a gente pode até um outro dia conversar melhor sobre esse outro case da newsletter, que é um case dentro do case, né? Mas a gente otimizou a forma de distribuir esse conteúdo pelas newsletters desse escritório, e também a gente passou a usar mais esse formato do vídeo. Então, para esse escritório, fez sentido, dentro da estratégia, do perfil de cliente ideal, enfim, de tudo que a gente estava desenvolvendo, esses formatos fizeram sentido. Se você está olhando para isso e está pensando, mas o meu escritório não tem perfil para fazer e-book, meu cliente não vai ter aderência a isso, o vídeo, minha equipe não vai gravar de jeito nenhum e tal, não se preocupe, tá? Você não precisa se excluir da possibilidade de usar uma estratégia como essa, porque há muitos outros formatos que podem ser usados para esse mesmo objetivo de fazer a captação de contatos, né? Mais uma vez, vai depender do perfil de comunicação do seu escritório, do perfil do seu cliente ideal, mas principalmente dos objetivos que você quer alcançar
com as estratégias de marketing. Então, para dizer que, assim, é um modelo, né, uma forma de usar o site com esse olhar da prospecção de clientes que pode ser adaptada para qualquer perfil de escritório. E a gente diz isso porque esse é um escritório, relembrando aqui o que a gente já falou, né? É um escritório que é mais local, mais regional, mas esse modelo, né, de estratégia a gente também já replicou em escritórios que têm atuação nacional, que tem atuação, inclusive, internacional. Então, é uma estrutura realmente, né, um olhar para o site com esse filtro da prospecção de cliente e muito baseado nos objetivos de negócio e não só observar o site como esse folder digital, né? Esse é um papel do seu site, né? Uma coisa que o site pode fazer pela sua prospecção de clientes é apresentar os seus serviços e a sua equipe, mas ele pode fazer muito mais, né? Ele pode realmente estreitar o relacionamento com o seu potencial cliente, atrair novos potenciais clientes, né? Pessoas que realmente conheçam o seu escritório, né? Tenham um primeiro contato com o escritório por meio do conteúdo do seu site, quando ele é produzido pensado para isso. Perfeito, Mari. Pessoal, era isso que a gente queria falar hoje. Encerramos aí um debate amplo e um olhar amplo sobre site, estratégias de site, como deixar o seu site mais estratégico, como captar potenciais clientes e até como trazer clientes novos através do site, tá? Lembrando que a nossa jornada aí de prospecção não acabou. Teremos próximos encontros, olha aqui, ó. Nossos próximos encontros já estão na tela. Então, semana que vem, eu não sei se serão esses temas, mas teremos temas como follow-up estratégico, como não ser aquele follow-up chato que perturba a pessoa, elementos de uma proposta de honorários mais atrativa. Então, tem muita coisa para a gente falar ainda sobre prospecção. Eu espero muito que esse conteúdo esteja sendo útil para vocês. Por gentileza, dê feedbacks, comentem, falem o que vocês estão achando desses conteúdos, porque para a gente é muito importante para a gente continuar fazendo o que a gente acredita que seja o melhor para vocês. Queria deixar a Mari fazer os últimos comentários aqui da live de hoje, agradecer muito a presença dela e dizer que semana que vem encontramos vocês. Semana que vem, por uma questão logística, as lives vão acontecer na segunda e na quarta, ao invés de quarta e sexta, mas depois volta ao normal e depois também já está acabando, né? Depois a gente vai ter um grande encontro que a gente também vai divulgar, que vai ser o nosso... para a gente reunir tudo isso junto numa jornada, num mapa de prospecção descomplicada. A gente em breve divulgará o dia do nosso encontro, mas semana que vem temos mais. Marielle, obrigado por tudo hoje. Posso contar? Conte. 5 de julho, pessoal, dia 5 de julho, a gente vai fazer um encontro, e aí um bate-papo para a gente poder trazer para vocês metodologias, estratégias mais passo a passo, né? Sobre prospecção de clientes em escritórios de advocacia. Então, essas lives, né, essa nossa jornada aqui do Descomplicando a Prospecção, a gente está trazendo alguns conceitos, quem já está acompanhando desde o início vai se beneficiar, porque tudo que a gente está falando aqui, a gente já falou nesses primeiros encontros, e o que a gente vai conversar no próximo, vão ajudar você a entender melhor o que a gente vai apresentar no dia 5 de julho. Se você já está na nossa lista de e-mail, fica atento aí que em breve você vai receber o link para participar desse encontro. E se não, fique atento aí nas nossas redes sociais, que a gente também vai em breve, muito, muito, muito em breve, divulgar esse link para você participar. E até lá, a gente continua se encontrando aqui pelas manhãs, como o Rafael falou, na semana que vem, segunda e quarta-feira, e depois a gente ainda tem mais alguns encontros. Fiquem atentos aí à nossa agenda e a gente se vê no próximo episódio do Descomplicando a Prospecção de Clientes para a Advocacia. Pessoal, muito obrigado pela companhia. Boa sexta-feira, bom final de semana. Tchau, tchau. Tchau, tchau.